Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast Ante o Exposto, primeira temporada. Só para esclarecer, nessa primeira temporada teremos 4 entrevistas e hoje é a terceira. O tema de hoje, ativismo judicial do STF. Por si só, um tema polêmico, né? O nosso entrevistado é a maior autoridade, eu posso dizer, da América Latina, sem exagero, né? Nosso professor. Também. No assunto, professor Glauco. Daqui a pouco a gente apresenta, né? Prata da casa, uma pessoa aí que a gente tem mais aqui, prestigiar bastante. Mas eu estou aqui, como sempre, ladeado com as minhas co-hosts, Renata Câmara, daqui a pouco se apresenta, Ana Flávia, nossa tia atleta, Pace 4.3. Né? Pois é, gente, vamos lá. Ativismo judicial do STF. Nós estamos aqui com o professor Glauco Salomão. Né? Ele é professor, doutor na formação acadêmica, doutor em Direito Público, mestre em Direito Constitucional pela Católica de PUC de São Paulo. Perdoa. PUC de São Paulo. Doutor em Direito Público pela UFPE, né? Também pesquisador visitante, aí é chique, viu? Pesquisador visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, no Canadá, né? E aí tem muita contribuição, ele vai falar sobre isso. Na atuação acadêmica, professor de Direito Constitucional pela Unicap, UFPB, daqui a pouco ele vai dar uma aulinha ali para a nossa galera, UP, né? UPE. Membro do Grupo Recife de Estudos Constitucionais, e ao longo da gravação, ao longo do episódio, a gente vai falando mais, né, as proezas e as contribuições do professor Glauco. Então, vamos lá, STF na mira, né, e isso tem sido usual nos dias de hoje. E para variar, a gente vai passar a peteca para Renata fazer a primeira pergunta. Renata, aí é contigo. Vamos começar logo, então, mostrando a produção acadêmica do professor Glauco. O professor Glauco lançou uma nova edição, né? Juristocracia e Constitucionalismo Democrático, um livro muito interessante, do ativismo judicial ao diálogo constitucional. Muito, muito bom esse livro, traz ideias muito, muito interessantes. A principal é esse ponto final do diálogo constitucional. Mas eu queria já ouvir o nosso entrevistado, com base nesse livro. Você traz para a gente essa crescente influência das cortes constitucionais, né? E aí, a denominação da juristocracia. Até que ponto isso, na tua visão de pesquisador, acadêmico, né? Isso é salutar para uma democracia saudável mesmo, né? E se isso é algo que a gente vê além das fronteiras do Brasil, se existem outros países, não sei o Canadá, né? Mas a Europa, como é que estão se comportando essas cortes constitucionais? Se no muito ativismo, qual é a tua impressão disso? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite em participar aqui desse episódio aqui do podcast Ante o Exposto e parabenizar pela iniciativa que precisa ser destacada mesmo como um espaço aqui de debate, de produção de conhecimento no nível de uma pós-graduação stricto sensu, né, como é a proposta. E aí, Renata, essa pergunta, eu acho que ela por si só já daria um episódio, né, da discussão. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho esse debate, né? A gente observa que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, houve uma expansão da chamada jurisdição constitucional, né? Isso é reflexo de um contexto, né, que vai estar ali associado a uma crise das democracias representativas, as experiências autoritárias que aconteceram naquele ambiente, e, consequentemente, uma violação, né, sistemática de direitos fundamentais, direitos humanos. E à medida em que vários países passaram por um processo de redemocratização, né, a Alemanha, a Itália, depois Espanha, Portugal, após os regimes ditatoriais,
houve ali o espaço para a criação de um novo órgão, né, que teria esse perfil, né, de mais independência, que não fosse um tribunal que se inserisse no esquema convencional do judiciário, né? E esse era o perfil do Tribunal Constitucional. Então, ali é um momento de criação e consolidação dessa nova engenharia institucional. Mas essa, digamos, proposta, né, que aí tem vários teóricos que estão por trás disso, isso também mostra o seguinte: a ideia de democracia, já tentando aproximar aqui de uma resposta, a ideia de democracia ela não vai ser mais associada ao que normalmente a gente costuma falar, né, de um governo da maioria, em que, digamos, o povo, enquanto uma categoria, ele tem, né, ali a prerrogativa de decidir tudo e sobre qualquer coisa. O conceito agora é um pouco diferente. É uma combinação entre vontade da maioria, princípios majoritários, eleições continuam tendo uma relevância fundamental, mas também há uma preocupação com minorias e com direitos fundamentais. E esse é o espaço do judiciário e dos tribunais constitucionais. Quer dizer, são instituições que têm, sim, um perfil contra-majoritário, não necessariamente antidemocrático, mas ter um perfil contra-majoritário significa ter a necessidade de, eventualmente, invalidar decisões que foram formuladas no espaço da política representativa e majoritária, né? A preocupação, Renata, é justamente, como em várias questões dessa natureza, saber o limite, né? De um lado, tanto o limite, né, da política convencional, mas também, do outro lado, o limite da própria atuação dos tribunais constitucionais, já que eles desempenham esse papel de fiscalizar os governos. Então, vem a velha questão: quem fiscaliza é o fiscal, né? E o que vai se identificar é um fenômeno de juristocracia, de ativismo judicial, mas isso apresenta níveis e graus diferentes em vários países, né? Há uma experiência na Alemanha de uma forma, uma experiência na Itália de outra forma. Em alguns países da América Latina, também nesse ambiente de redemocratização, a gente também vai identificar um protagonismo maior dos tribunais. Então, é o caso da Colômbia, é o caso da Costa Rica e é o caso do Brasil no ambiente pós-88, né? Então, o cenário, de fato, é de uma expansão global desse crescimento dos sistemas de justiça. Então, não é um fato isolado nem da Europa, nem nem do Brasil, nem da América Latina. E uma coisa curiosa é o seguinte: tem um professor de Chicago, que é o Tom Ginsburg, que ele escreveu um trabalho em que ele mostra o seguinte, que normalmente a gente sempre fica pensando que o crescimento dos tribunais se dá meio que à revelia da política convencional, né, do parlamento, dos governos e tudo mais. E o que ele mostra é que essa expansão se dá muitas vezes com a aprovação de emendas de leis constitucionais que vão ampliando os poderes dos tribunais. Sim. Então, de certa maneira, o próprio órgão que sofre a fiscalização é ele que também amplia os poderes daquela instituição judicial, né? Com relação aos riscos, né, o que a gente pode colocar aqui, né, de uma maneira, né, mais sistematizada, há um risco que sempre, digamos, norteou essa expansão dos tribunais, que é o seguinte: se eles passam a decidir sobre as questões da macropolítica de um país, não só as questões do dia a dia e tudo mais, mas da macropolítica, então há o risco do próprio tribunal assumir um papel político. Ou seja, não é só a judicialização, a ida de questões políticas aos tribunais, mas a própria politização da corte, no sentido dela passar a ter uma agenda política própria e não necessariamente vai coincidir com quem tem legitimidade para tomar decisões políticas. Então, esse é um risco que, de fato, existe, né? Um segundo problema que também é apontado é se a gente parte da ideia, que também é muito difundida, né? É um tribunal, muitas vezes, que dá a última palavra, né? Veja, essa ideia é difundida, não necessariamente acontece na prática, mas se ele dá a última palavra, o risco também de haver uma manipulação de conteúdos constitucionais, ele se eleva, né? Porque a gente está falando de uma Constituição que muitas vezes ela tem cláusulas mais abertas, com um conteúdo mais indeterminado, né? Então, isso dá uma margem maior
de discricionariedade no momento da decisão. Então, esse risco de uma manipulação ou de uma, digamos, ressignificação de conteúdos constitucionais também passa a existir, mas, veja, isso não é um problema isolado de um tribunal, né? Isso pode acontecer em qualquer segmento da magistratura. E um outro problema que a gente poderia destacar aqui é... Inclusive, Glauco, só fazendo um parênteses, quando você fala em qualquer ambiente da magistratura, a gente costuma muito a colocar o STF, né, como o alvo, mas é sempre importante lembrar, eu assim creio, que o controle de constitucionalidade ele também é feito pelo juiz De base. primeiro grau. Né, de primeiro grau. Né? Então, assim, esse ativismo, né, esse risco que nós aqui estamos academicamente debatendo, ele é um risco, na realidade, que corre todo e qualquer órgão jurisdicional. Desde o juiz que tem acesso, o primeiro acesso à causa, ao tribunal estadual, enfim, todas Ou a as Corte instâncias, Suprema. né? Isso, você está corretíssima. É um fenômeno da vida judicial, ponto, né? Então, isso pode acontecer em qualquer segmento da magistratura, na primeira instância, tribunais, justiça eleitoral, trabalhista, tanto faz. Talvez pela posição institucional que uma corte como o Supremo ocupa, as atenções se voltam, né, para esse tribunal, né? Mas isso não impede nem digamos, ofusca essa outra atuação nos outros níveis da magistratura. E isso toca uma questão central, né? Afinal de contas, o que é o ativismo judicial? Do que é que a gente está falando aqui, né? Eu vi um episódio que vocês gravaram com a professora Érica Babini, em que ela também toca nesse assunto, e ela ali vai tratar do ativismo, ela chega a falar, não, o ativismo, quando ele é voltado para a proteção de direitos fundamentais, no contexto ali da justiça juvenil, é algo importante, é bem-vindo. E quando ela fala isso, ela toca num ponto central, que é o seguinte: existem várias dimensões de ativismo judicial. A gente não está falando de uma categoria muito linear. Existem várias dimensões. E isso é importante destacar porque, muitas vezes, e no próprio debate político, se usa a expressão ativismo judicial para se referir, seja ao Supremo, seja ao TSE, qualquer tribunal, TST, qualquer um. E o que é que a gente começa a notar? Essa expressão ela acaba tendo uma conotação mais pejorativa, né? Ou seja, quando eu não concordo com a decisão de Ana Flávia, eu digo que essa decisão foi ativista, né? Então acaba sendo meio que a arma para atacar uma decisão por uma razão que eu não estou revelando ali, né? Eu não estou discutindo a fundamentação, o critério. Às vezes é só o resultado não me agrada, ou o resultado não corresponde à minha expectativa ou daquele meu grupo, né? Do ponto de vista de uma agenda política, econômica, moral, seja lá o que for. É como que a palavra empacotasse magicamente aquela decisão dentro de um contexto ideológico, político, né? Isso. E ela é utilizada no sentido de tentar deslegitimar aquela decisão e quem a proferiu, né? Então, esse é um problema que a academia vem enfrentando. É tentar dizer, olha, isso não pode ser somente uma retórica, né, da política ou do jogo político. Isso tem uma série de elementos. Então, a possibilidade de pensar o ativismo numa abordagem multidimensional, ela permite meio que separar o joio do trigo, né? Olha, de fato, não é compatível com a ideia de democracia, né, uma atuação judicial com o objetivo de uma bandeira política e econômica. Mas existem outras dimensões. Então, quando há uma atuação judicial que expande os poderes decisórios, muitas vezes para tutelar minorias e grupos vulneráveis, me parece que esse é o papel e tem que ser o papel do judiciário de qualquer corte constitucional. Exatamente. E muitas vezes a dificuldade está em exercer esse papel contramajoritário. Até no livro eu tenho uma parte que eu falo que é o seguinte:
se diz que o judiciário ele padece de uma dificuldade contra-majoritária, ou seja, ele é ilegítimo porque ele é contra-majoritário. Eu digo exatamente o contrário. Né? A dificuldade muitas vezes está em ser contra-majoritário, né? Enfrentar determinadas correntes ou às vezes a pressão de um segmento da opinião pública que pode de alguma maneira minar ou tentar diminuir a própria independência da magistratura. Então acho que é exatamente repensar o problema, né, deslocar a questão da legitimidade para os obstáculos que a magistratura enfrenta para ser contra-majoritário. Então, esse é um ponto que, às vezes, passa um pouco despercebido no debate. E aí, nesse caso, só concluindo, me parece, me corrija se eu estiver equivocada, a concepção de democracia no sentido não mais da maioria, mas da inclusão das minorias, a um certo comportamento omissivo do legislador sobre determinado tema, me parece que o posicionamento do judiciário ele é necessário para essa democracia e, portanto, não é um risco, né? É uma necessidade. Isso. Eu entendi bem? Isso, exatamente. Quer dizer, se a gente entende que é uma democracia que não se resume a procedimentos nem formas, mas ela tem um compromisso com direitos fundamentais e direitos humanos, seja uma democracia substantiva, então eu não posso admitir que, em nome de uma maioria, direitos fundamentais sejam atropelados, né? Apenas porque são direitos de um grupo com o qual não concordo ou porque eu não tenho muita simpatia. Né? Mas pensar a democracia apenas numa regra da maioria é um projeto suicida. Qualquer grupo que chega ao poder e representa uma maioria poderia meio que destruir por dentro o sistema constitucional. Então, nesse sentido, pensar a independência do judiciário como um elemento fundamental para a proteção de direitos fundamentais, me parece que isso é uma condição de possibilidade dessa ideia de democracia constitucional. Quer dizer, hoje em dia, a gente pode até, digamos, discutir desenhos institucionais diferentes, né? Às vezes um tribunal com mais competências do que outros e assim por diante. Mas talvez pensar numa democracia constitucional sem uma instância independente para a proteção de direitos, eu acho que hoje é mais difícil, né? Mesmo países que tradicionalmente foram mais refratários a esse modelo de jurisdição constitucional, como a França, por exemplo, mas a própria França depois foi caminhando para uma remodelagem e acabou também ampliando as competências da magistratura, né? Então isso vai mostrando que não é mais uma questão de ser contra ou a favor da jurisdição constitucional, mas é tentar entender em que contexto ela se insere e qual é o melhor ambiente para que ela desempenhe as funções que ela tem que desempenhar, né? Glauco, você falou aqui, só complementando a primeira pergunta, falou em várias dimensões, inclusive em sala de aula você detalhou, né? Quem não está fazendo o curso está perdendo esse detalhamento. Né? Mas falou de algumas dimensões. Eu acho que uma das dimensões é exatamente o ativismo contra-majoritário, né? E esse seria, como a gente falou aqui, uma missão natural da Corte. E a gente viu também que há situações em que o Legislativo, por uma questão política mesmo, assim, de conveniência de eleição, de urna, não avança em determinado tema que é necessário e aí termina sobrando para o judicial. Mas também o judiciário, mas também não só o legislativo. A gente viu aí na Covid, e eu levantei isso em sala de aula, e foi muito polêmico, né? Na pandemia, a gente viu o próprio Executivo Federal se amarrando para tomar as medidas, e foi lá o Supremo. Eu acho que a conversa, nessa discussão, esquentou muito, com ativismo, esquentou muito a partir dali. Né? Essa parte da dimensão política do ativismo é realmente uma saia justa para a Corte. Como é que você vê isso? Como é que você aborda isso? Veja, eu acho que a situação ali da Covid ela é bem paradigmática para o mundo inteiro, porque ela vai mostrar exatamente várias reações diferentes de tribunais pelo mundo afora, né? Em alguns países, a Covid ela foi usada muitas vezes como um pretexto para um endurecimento de um regime ou para a tomada de decisões mais autoritárias. E isso provoca uma reação específica dos órgãos de controle, de uma forma geral. E no caso do Brasil, a gente observa que
várias questões relacionadas à pandemia, de medidas de isolamento, quarentena, compra de vacina e tudo mais, muitos desses temas acabaram sendo judicializados. E pelo modelo que a gente tem hoje, é muito fácil de submeter uma demanda ao Supremo. Os canais de acesso são mais facilitados, né? Então isso provoca também esse protagonismo da corte, né? Vira e mexe, algum ministro é entrevistado e diz, olha, mas o tribunal interfere tanto na vida política, social e tudo mais. E às vezes fala, olha, mas não é culpa nossa, na verdade a gente é provocado, né? E o tribunal tem que dar uma resposta. E na pandemia houve muito isso. Mas ali, se a gente, para ficar no exemplo, que foi uma das decisões mais importantes daquele período, foi quando o tribunal reconheceu que a omissão da União, enfim, governo federal e tudo mais, a omissão da União em tomar medidas de enfrentamento durante a pandemia, e essa omissão não impede a atuação dos estados e dos municípios, né? Permitir o exercício da Exatamente, porque ali se tratava de uma matéria, de uma competência compartilhada. Isso. O ideal seria que a União atuasse ali como uma catalisadora e vai conduzir uma política nacional de combate à pandemia, mas isso não se verificou. E, enquanto isso, as pessoas estavam morrendo. Então, o tribunal, veja, se a gente abstrair a pandemia e analisar somente o que o tribunal decidiu, qualquer pessoa vai concluir o seguinte, não, o Supremo decidiu na linha do que ele já decidia em matéria de saúde pública, em matéria de repartição de competência. Então, do ponto de vista dogmático, não houve tanta novidade assim. Mas o impacto da decisão naquele contexto, político, né? Impacto político. Também, Isso, né? Cria essa dimensão política do julgado, né? Então, às vezes, decidir sobre matéria política não quer dizer necessariamente decidir politicamente. Isso. E o Tribunal Constitucional, ele sabe e compreende que, digamos, isso é inerente à sua própria função, né? Mas esse é um exemplo que eu acho que precisa ser destacado nesse ambiente. Eu acho que essa última fala sua remete muito à próxima pergunta, né, Flávia? Isso. A questão do diálogo institucional e exatamente. ativismo, juristocracia. E muito, como a Renata disse, é o carro-chefe, é a hipótese de Glauco. Professor Glauco, há um diálogo constitucional, né, na prática, como uma alternativa ao ativismo judicial. Na sua visão, como é que poderia ser implementado no Brasil e sua visão fora do Brasil? Se já é feito, sua análise em relação a isso. Quando eu comecei a pesquisar um pouco o tema dos diálogos institucionais, eu observava muito o seguinte, que era um debate que estava ali, digamos, no ambiente Canadá, Estados Unidos, meio que no contexto de crítica aos excessos de intervenção judicial, né? Então se falava como alternativa mesmo, uma proposta de uma jurisdição mais dialógica. Mas a ideia de diálogo, ela se dava muito mais a partir de uma posição de autocontenção dos tribunais. Ou seja, o tribunal, ele meio que puxa o freio de mão, ele deixa de interferir justamente para dar oportunidade que a política resolva, enfrente o que tem que ser enfrentado, mas o tribunal, ele não assumiria essa responsabilidade, né? E o que eu passei a perceber, eu disse, olha, isso é uma alternativa viável que pode ser utilizada em algumas situações, mas eu passei a defender que a própria prática de ativismo judicial, muitas vezes, ela pode contribuir para diálogos constitucionais, principalmente quando, como Renata falou, às vezes há uma omissão na esfera política, uma omissão seja porque uma determinada agenda ela é mais politicamente sensível, ou então porque a classe política não quer enfrentar aquele assunto para não criar uma indisposição perante o seu eleitorado, né? Ou seja, a decisão da política ela envolve um ônus muito grande. E aí há uma omissão deliberada. Se decide não decidir. É preciso colocar esse ônus para alguém, né? Isso. Se decide não decidir. A questão é essa. Então, às vezes, a omissão política não é um esquecimento, ali é uma escolha. Deliberada. Então, a partir dessa não decisão da política,
muitas vezes se procura o judiciário numa tentativa de suprir essa omissão. A questão é, às vezes é possível suprir, às vezes não, né? Às vezes a gente está diante de um problema que envolve uma complexidade muito grande e é preciso reconhecer que o próprio judiciário ele enfrenta limites institucionais, né? Então, no caso do Brasil, veja que o tribunal proferiu aquela decisão lá atrás, no caso das uniões estáveis homoafetivas, né, por uma inércia do parlamento. E o próprio tribunal, em vários dos seus votos, chega a dizer, olha, o ideal é que isso fosse decidido pelo Congresso Nacional, mas não foi. E o fato de não ter sido está provocando uma desproteção a determinados grupos que ficaram numa espécie de um limbo em razão de sua orientação sexual. Então, quer dizer, a omissão parlamentar ali contribuía para uma violação de direitos fundamentais daquele grupo e essa a área em que o judiciário tem que atuar. Então, note que aquela decisão, que é uma decisão ativista, no sentido de ampliar os poderes da Corte em direção ao parlamento, mas ela não impede a atuação parlamentar. Muito pelo contrário, está ali a toda hora o tribunal dizendo, atuem, né? Façam alguma coisa, elaborem alguma legislação. E até hoje isso não foi produzido, né? Então vejam que esse é um tema que, se lá atrás já era sensível, hoje em dia, com um perfil mais conservador do parlamento, isso se torna ainda mais delicado do ponto de vista da política, né? Mas em outras questões, vamos pensar que nos processos estruturais, como já foi tratado pela professora Érica Babini, questão de encarceramento, né? O que o tribunal pode fazer é tomar uma postura mais ativista de partida, né? Tentando desbloquear algum problema da burocracia estatal, mas sempre dizendo que quem tem que tomar a decisão são vocês. A gente não tem expertise nem tem legitimidade para criar uma política criminal no país, mas a gente pode meio que dar um empurrão, né, para fazer com que vocês façam alguma coisa. Então, nesse sentido, a perspectiva dialógica, ela não está dizendo que o judiciário é melhor, nem que a política sempre é ruim, mas que cada um tem uma responsabilidade. Então, em certa medida, a perspectiva dialógica tenta, digamos, restabelecer o papel da política no enfrentamento de temas constitucionais. Glauco, deixa eu aproveitar esse gancho e, veja, Renata falou que isso não é só um papel da Corte Suprema, mas está pulverizado em todas as instâncias. E eu me lembro que a própria legislação do AFD, atendimento fora do domicílio, foi aprimorada ao longo do tempo, eu acho que impulsionada pelas decisões dos juízes de base, dos juízes de primeiro grau, porque estava ali aquela pessoa precisando de um tratamento fora do domicílio, não tinha condições, não tinha regramento, como é que eu faço? Aí manda bala em cima do prefeito, às vezes em cima do governador, e eles se sentiram incomodados, porque no final das contas precisavam suprir aquela legislação. Então eu parto dessa realidade e faço a pergunta. Esse diálogo é assim, eu vou usar uma palavra bem mesinha de bar, é na tora mesmo, manda a decisão, corre atrás, resolve, ou existe um diálogo mesmo? Como é que é na prática essa questão da comunicação, se é que ela existe mesmo? Uhum. Eduardo, a gente não tem no Brasil um modelo formalizado que indique ali práticas de diálogo institucional, né? Diferentemente, por exemplo, do Canadá, em que aí há todo um cenário político por trás. Na elaboração da Carta de Direitos Fundamentais, que eles aprovaram em 82, houve uma opção em criar mecanismos nessa carta em que o Parlamento Nacional ou os provinciais, eles poderiam reagir a decisões judiciais, principalmente em matéria de controle de constitucionalidade, né? Mas, assim, para simplificar, qual era o cenário ali? Se fazia uma reforma constitucional no país em que se queria se distanciar um pouco da tradição britânica de supremacia do parlamento, mas não se queria, digamos, dar tanto poder aos tribunais como na tradição americana, no vizinho ali de baixo. Então, seria algo no meio termo, né? A gente cria um sistema em que há um espaço para a jurisdição constitucional, mas que não seja, ou que não haja o risco de uma espécie de uma hegemonia judicial, né? Que seja viável, que os parlamentos, com a política convencional, possa também realizar uma contrapartida, né? Então,
esse foi o caminho que eles seguiram, né? Mas, mesmo assim, na prática, a ideia de diálogo lá, ela não é, digamos, implementada por esse mecanismo formal. Sim. Ela se dá realmente a partir da decisão, da fundamentação da decisão, pelas, digamos, por partes da decisão que remetem ou convidam a atuação da política, do parlamento, do governo, de órgãos da burocracia estatal. Então, vai se dando dessa forma, né? Ou seja, são mensagens que vão aparecendo, né, nesses acordos dos tribunais. No caso da saúde, especificamente aqui no Brasil, é um campo em que, de fato, a magistratura, em todos os níveis, ela acabou tendo que ter uma atuação mais proativa. E isso, veja, desde a década de 80, tem resultado em reformulações na política, né, no campo do SUS. Não só do SUS, como recentemente a gente viu também em relação à saúde suplementar. Né? Isso, às vezes, claro, pode ter situações que vão representar um excesso, né? A gente nota aí há uns 6 anos em que os tribunais superiores eles passam a ter uma função meio que tentar calibrar isso, estabelecendo parâmetros mais objetivos para dizer, olha, aqui pode haver esse fornecimento, aqui não pode, né? Isso aqui o juiz pode interferir porque é uma omissão administrativa, aqui já não é um campo da expertise, é uma decisão técnica, então tem que ouvir outros órgãos. Né? Então, vai lapidando. Vai lapidando e isso é fruto dessa construção. De fato, não é uma coisa que segue uma receitinha muito pronta, é algo mais experimental mesmo. Né? E veja que não é contra-majoritário necessariamente saúde. Sim. Né? Não. Isso. Eduardo, você estava aí falando nessa última pergunta sobre como se daria esse diálogo constitucional e institucional. E eu estava aqui a me lembrar, e eu acho que é interessante a gente compartilhar também as experiências que a gente tem na nossa área de atuação. E saindo um pouco dessa área mais polêmica de políticas públicas, mas com um pezinho também lá, Sempre. às vezes a gente percebe, até pelo próprio processo legislativo, que não é algo assim tão fácil, né? Existe digamos assim, uma burocracia. Não é assim, eu vou montar um projeto de lei, vou levar ali e joga lá e aprova, né? Então, a gente também tem se deparado, e eu me deparei recentemente, com esse tema da questão da autorização de transporte aéreo para cães, né, de suporte emocional. A gente tem uma regulamentação para o transporte aéreo de cães guia, mas a gente não tem uma regulamentação para os cães que servem de suporte emocional. E essa questão da saúde mental, apesar de estar muito na moda, mas me parece que não existe muita dúvida de que a nossa saúde não é só corpórea, ela é mental também. E aí a gente tem que entender que realmente esses animais, eles muitas vezes, eles servem de suporte emocional para determinadas pessoas. É quase como um remédio ali que está com você, né, num momento de uma viagem aérea. E a gente não tem nenhuma regulamentação, mesmo após aquela grande polêmica de uma transportadora aérea que gerou a morte daquele Golden Retriever e que gerou uma mobilidade social muito grande. E é uma realidade hoje. O STJ já decidiu que a nossa estrutura familiar ela é multiespécie. Né? Hoje, quem não tem um pet em casa tem 2 ou está em vias de ter pelo menos um. É verdade. Né? Então, ou então está sofrendo porque não tem. Então, e veja, até agora, mesmo com aquele caso do Golden, né, que foi entregue morto para o seu tutor, as empresas aéreas não conseguiram sentar ainda, não é? Com a ANAC e regulamentar uma situação que, a princípio, veja, a gente não está aqui falando de temas tão polêmicos como a concessão de um medicamento de alto custo, né? uma vacina, ou outros temas tão polêmicos, né? Que a gente discute aqui. Mas é uma necessidade social. Né? Quantas pessoas têm pet por aí? E é uma coisa simples, não existe tanta polêmica, pelo menos na minha simples ótica. E aí, o judiciário, não raras vezes,
e está sendo acionado para discutir isso, né? Quando seria um tema que poderia ser regulamentado de uma forma muito Mais tranquila simples. no Congresso Nacional, juntamente com a agência reguladora, com as associações, os órgãos de proteção aos animais, e tentar um equilíbrio. Até porque tem passageiros também que têm fobia de animais. Eu não posso também só pensar naquele que precisa do cão como suporte emocional. Eu tenho que pensar também na segurança do animal. Eu tenho que pensar também naquele passageiro que tem fobia, porque eu conheço pessoas que têm fobia. Aquele cachorrinho menor que tem, a pessoa surta, né? Então, quer dizer, precisa que essas instituições, elas sentem, dialoguem, mas parece que isso é tão difícil de acontecer, né? Então, esse diálogo, essa parte no teu livro, eu acho fantástica, né? Apesar da gente não ver muito o uso do amicus curiae e de outras participações de outras instituições no processo judicial em si, mas eu acho que essa tua defesa aqui do diálogo constitucional É um caminho. é um grande caminho. Renata, mas veja, o que provavelmente pode acontecer num caso como esse, como houve já em tantas outras situações, é justamente que a partir do surgimento desses casos, né, quando o judiciário começa a se manifestar e vai percebendo que aquilo vai tendo uma repercussão e há várias pessoas numa situação semelhante, então talvez seja uma questão de tempo que vai ter aí alguma disciplina, né? Mas a tua observação ela é importante para mostrar exatamente um ponto aqui que a gente sempre está tocando, que é o limite da própria atuação do judiciário, porque, de uma forma geral, essas decisões elas podem até resolver aquele caso pontual. Isso. Mas o juiz ele não vai construir uma regulamentação detalhada, prevendo situações, porque isso extrapola a sua competência, né? Mas o simples fato dele decidir num determinado sentido já pode ser importante no sentido de colocar aquele tema em evidência e chamar a atenção de quem pode, tem legitimidade para criar uma regulamentação mais adequada. Não deixa de ser um diálogo, né? Sim. Congresso, vamos trabalhar aqui nesse tema, né? Isso, Evitaria exatamente. até decisões conflitantes. Né? Exatamente, traria um mais tema. segurança, previsibilidade, com Isso. certeza. Então, aí a gente vai se aproximando do quadro Zona Cinzenta e aí vai tocar a vinheta. Né? Aí o pessoal da edição toca a vinheta. Vamos tocar aí querosene nessa fogueira. Então, diálogo constitucional, papel contra-majoritário, ativismo, STF. várias dimensões de ativismo e tudo mais. Então, eu vou jogar uma lenhazinha aqui. Então, no livro, as escolhas que os juízes fazem, né, você tem conhecimento na versão original, os autores Lee Epstein e Jack Knight, eles têm eles apresentam uma defesa. Claro que isso é no contexto da corte americana, como law, né? Tudo bem. Mas eu estou trazendo essa pergunta para ver justamente de você se faz sentido, não digo a importação, mas mirar também, ou então até fazer uma comparação do que existe aqui, se tem alguma coisa a ver com a realidade brasileira, o que eles estão abordando aqui. Eles dizem o seguinte, que os juízes, naturalmente, não são atores simplórios, né? Por exemplo, na sua aula, a gente defendeu heurísticas de pensamento, todos os vieses de cognição e como isso pode influenciar nas decisões dos juízes. E esses caras vão além, né? Eles dizem, não, o juiz não é um cara que vai naturalmente ser guiado por um gatilho mental, não é tão simples assim, não é um idiotinha, uma pessoa simplória como eles falam. Eles têm uma racionalidade estratégica, que na visão deles é o seguinte, vão sempre puxar a sardinha para o lado deles, principalmente, e como eles estão abordando a Corte Superior, né? A Corte Americana. No sentido de que eles têm uma preferência, seja política, seja ideológica, seja doutrinária, jurídica mesmo, eles têm uma preferência, e isso é natural. E aí, com base nessa preferência, eles vão guiando suas decisões. Então, veja, no Brasil, assim como lá, é muito comum que a corte seja composta por ex-ministros de um determinado governo. Não é necessariamente alguém que vem de carreira.
Você tem ali, o cara foi ministro da Justiça, recentemente foi o caso, né, do Dino. Aí o próprio Gilmar Mendes era ministro, advogado-geral da União, se não me engano, é isso mesmo. Então, são pessoas que estão a par e familiarizadas com o ambiente político, que é naturalmente parcial, sempre aquele jogo de interesse. E aí a gente enche a corte com esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade. Não é? Então, vamos lá. O ativismo em todas as suas dimensões, e eu vou falar não só no STF, mas em todos os níveis de jurisdição. O ativismo, ele pode estar maculado por esse viés estratégico, né? Como é que no Brasil, se isso acontece, eu acredito que sim, né? Se isso acontece, que mecanismos nós temos? Porque lá eles já têm toda uma ciência política, sociologia, os caras estudam isso realmente porque eles estão numa dimensão de common law. Então, a corte tem esse papel muito assim aberto mesmo nessa política, né? Aqui nem tanto. Embora a gente já esteja agora com essa reforma do CPC, importando a nova política dos precedentes e tudo mais. Então, como é que você vê essa possibilidade, esse estudo, e isso tem a ver com a nossa realidade? Essa já daria um quarto ou quinto episódio, um novo podcast. Segunda parte. Segunda parte. Vamos lá. Veja, uma primeira coisa, é muito comum na literatura americana haver essa forma de abordagem entre a atuação da Suprema Corte com alguma agenda política. Mas isso também decorre do próprio sistema político americano. É praticamente um sistema com dois grandes partidos, né, republicano de um lado, democratas do outro, e você tem uma maior clareza, né, da pauta que cada um defende, né? Então, por exemplo, quando a Suprema Corte ela vai ser acionada naquele momento de uma eleição muito delicada, que foi do Al Gore contra Bush, e que houve uma tentativa de recontagem de votos e tudo mais, ali mostrou o seguinte: todos os juízes que foram indicados pelos republicanos votaram a favor de Bush, e todos que foram indicados pelos democratas votaram a favor de Al Gore. Simples assim. Então, assim, é mais fácil, nesse contexto, fazer esse tipo de associação, né? E isso, claro que também o perfil da Constituição norte-americana contribui para isso, que ela é muito, muito enxuta, né? Então, de fato, dá um maior espaço para o tribunal. E aí, eu estou fazendo essa contextualização para mostrar também a cautela que a gente tem que ter na importação desses modelos, né? No nosso caso, o cenário político ele é muito fragmentado, né? Então, às vezes, é difícil você associar não é nem a fundamentação, mas o resultado de uma decisão com o grupo A, B ou C. Existem 30 grupos, né, ou mais. Então, há um ambiente muito fragmentado politicamente. Agora, quando esses autores eles propõem uma análise a partir de agir estratégico, né, pensando nos resultados, ou melhor, pensando nas eventuais reações que podem surgir do campo político, veja, isso é uma forma de abordagem muito própria da ciência política, que é a formação desses autores, né? Sim. Que tem a sua importância, sem dúvida nenhuma. E, no nosso caso, já há muita pesquisa empírica sobre a atuação do judiciário, não só no Supremo, em todos os níveis, que tentam identificar por que decidem de um jeito e não de outro, né? Porque, ou então, a partir de um ministro ou de um juiz, por que nessas matérias ele se inclina mais assim, não assado. Então, esse tipo de pesquisa já acontece. Agora, isso é um diagnóstico, a gente está aqui, isso é um retrato. Eu acho que, embora esse tipo de abordagem ela seja relevante, ela não exclui nem afasta a relevância que, pelo menos para a gente da área do direito, acho que é a questão central. Se está decidindo assim, essa é a decisão correta? Se não for, qual é a decisão correta? É o problema da legitimidade, né? Da decisão que seja mais compatível com o sistema constitucional, né? E aí... essa associação, muitas vezes, eu acho que ela também tem que ser vista com mais cautela, porque, principalmente hoje em dia, em que a gente vive um ambiente muito polarizado, se alguém decidiu assim, ele vai ser taxado, ele é assim ou é assado, ele é do partido A ou do partido B. Então, isso nos impõe uma maior
prudência, né? Justamente porque muitas vezes, por discordar da decisão, o que eu quero é desacreditar ou desqualificar aquele tribunal. E, no fundo, é dizer, olha, toda vez que esse tribunal decidir assim, então vamos criticar porque é uma decisão politizada. Então, acho que tem que ter... então, tem que ter uma certa cautela, né? A gente teve, na história do Supremo, por exemplo, ministros que foram indicados por um determinado grupo político e que, dentro do tribunal, decidiram contra aquele grupo. Várias né? vezes, várias vezes. Várias vezes. Eu citaria, por exemplo, Joaquim Barbosa, que foi indicação na época de Lula, e ele foi um ator central ali nos processos criminais, e tantos outros casos. O próprio Gilmar, que num determinado contexto era muito crítico ao PT, mas em outros momentos passou a ter uma decisão que, do ponto de vista político, se alinhava ali ao PT, mas no fundo não era uma questão de alinhamento político, era apenas a questão que se via que havia uma arbitrariedade que estava em jogo de direitos fundamentais. Então, há o risco de você acabar partidarizando direitos fundamentais. Isso aqui tem que estar fora do jogo político, né? Mas, de todo modo, eu acho que é uma abordagem, ela é importante no sentido de permitir um diagnóstico, mas no caso brasileiro, eu acho que falta ainda um critério mais objetivo para dizer aqui houve uma decisão por conta da origem da indicação, né? Eu acho que a história do tribunal vai mostrando um pouquinho o seguinte: à medida em que aquelas nomeações vão se desvinculando, outras referências passam a ser mais importantes, né? A legitimidade do membro da corte perante os seus pares, né? A construção de uma jurisprudência do tribunal. Agora, no limite, quando há um desvio da corte, de qualquer corte, o que está em jogo é a sua própria aceitação, né? E isso aqui é fundamental, é o que alimenta o tribunal, né? Se um tribunal ele passa a se descolar dessa realidade, passa por um processo de descrença perante um apoio difuso que sustenta o tribunal, o risco é de desobediência, de um tribunal se fragilizar, se enfraquecer. E esse é o pior cenário possível, né? A política ela vai se renovar pelo voto, o judiciário não, né? Então, ao mesmo tempo que a magistratura tem ali vitaliciedade e tudo mais, ela tem que buscar em outros parâmetros a sua legitimidade, porque o voto não vai ser a sua base de legitimação. Então, é preciso pensar que são outros referenciais, mas que é próprio de uma democracia que envolve política representativa e instituição contra-majoritária, como é a magistratura. É como você disse, é um diagnóstico, é uma constatação. Eles falam, por exemplo, em controle de pauta. Então, alguém pede vista e segura o processo, né? Ou então o contrário, o cara antecipa o voto, né? Para ver se influencia. Sim, esse agir estratégico, às vezes vai acontecer, né? Então, às vezes o tribunal, alguém pode pedir vista, muitas vezes para evitar um julgamento que naquele momento poderia ter uma repercussão mais intensa e que o próprio tribunal poderia ser alvo de alguma retaliação de um ator político que está ali investindo contra a corte, atacando o tribunal de forma reiterada e tudo mais. Então, é próprio de um tribunal também entender o ambiente em que ela se insere. Não deixa de ser um diálogo, né? Então, assim, se eu julgar eu agora... diria que nesse caso é mais uma atuação pensando na sua autopreservação, né? Também, do que, às vezes, o diálogo pressupõe que os dois lados querem dialogar, né? Mas quando há ataques e posturas antidialógicas de um lado, a tendência muitas vezes é uma retração, né? Uma autoproteção para, pelo menos, deixar a poeira baixar e, em outro momento, tentar resgatar. Não aumentar o desgaste. Não aumentar o desgaste. E aí, garotas, o que temos mais para o professor? Eu sabia que o tema dele ia mexer. Ia mexer com a magistratura do podcast. Eu acho que aí a gente tinha muita coisa ainda para conversar. Então vamos chamá-lo novamente, né? Vamos chamá-lo novamente. Sobre legitimidade, né? Sobre como a gente pode utilizar essa expressão ativismo judicial como um jargão para desqualificar, né? Ou qualificar, né? Como a gente poderia fazer um controle dessas decisões, né, através da racionalidade, né? Enfim, a gente tinha como aplicar de forma mais eficaz, né?
Enfim. Eu só queria encerrar agradecendo o professor Glauco, né? Apesar de ser um tema de podcast, assim, quase que todo zona cinzenta, né? Mas que tratou o tema de uma forma muito acadêmica, que eu acho que essa é a nossa intenção, né? E acessível, né? Isso, de uma Acadêmico, ao forma mesmo tempo acessível, não só para quem é da área do direito, mas para todos que se dispuserem a nos ouvir, né? E recomendar a nova edição, segunda edição do livro do professor Glauco, Juristocracia e Constitucionalismo Democrático. Não vou dizer que o li todo, obviamente, né? Porque eu costumo dizer que a mentira tem que ter um mínimo de plausibilidade, senão né, não pega, né? Mas, assim, tem muitos tópicos interessantes e que eu acho que é numa linguagem tão rápida, né? Tão rápida, tão simples, um tema tão bem colocado, que não fica acessível somente à área jurídica. Essa questão do diálogo constitucional mesmo foi algo que me chamou muita atenção. Então, somente agradecer a disponibilidade do professor de vir aqui, dividir conosco e fazer esse bate-papo. Também quero agradecer a presença de Glauco, sempre de braços abertos, né, para o nosso projeto, né, e trouxe tanto conteúdo, né, para todos nós. Exatamente. Da minha parte também, professor, é uma alegria muito grande, porque em sala de aula você deu um show e aqui deu né? Continuidade um pouco mais. Para quem não está no curso, fica aí. Vocês estão querendo pontuação extra, né? Não, mas gente, eu que agradeço o convite e sucesso aí no projeto que já começou com esse sucesso todo. Muito obrigado pelo convite. A gratidão é nossa. Pois é, minha gente, esse foi o nosso terceiro episódio, Ativismo no STF, com o professor Glauco Salomão. E vamos para o próximo, né? Eu vou convidar todos para ouvirem e assistirem pelos canais, YouTube, Spotify, né? Convidando todos, agradecendo mais uma vez o professor. E vamos para a próxima. Até a próxima.